Sabe, nessa hora, quando nós falamos todo o cansaço do dia, você trabalhou, você acordou cedo, de repente você veio direto do trabalho para cá. Nessa hora, o Espírito Santo te enche de força, de energia, para você receber a palavra de Deus. Vamos declarar então? Vamos declarar? Vamos lá? Essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje serei ensinado pela palavra de Deus. Ousadamente confesso. Minha mente está alerta. O meu coração receptivo. Nunca mais serei o mesmo. Estarei recebendo da incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus, amém, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode sentar. Essa noite nós estamos orando por renovação espiritual. Irmãos, nós precisamos de renovação espiritual. Mas renovação espiritual, deixa eu explicar, não é algo que a gente receba para a gente simplesmente pular. Renovação espiritual não é algo que a gente receba para a gente simplesmente cantar alto ou gritar aleluia alto. Não é isso. Renovação espiritual, ela afeta principalmente a área do pensamento. Porque renovação espiritual é renovação da mente. É a implantação da mente de Cristo em nós. Quando somos renovados, nós recebemos mais da mente de Cristo em nós. Nós passamos a pensar mais como Cristo pensa. Nós passamos a sentir mais como Cristo sente. Isso é renovação espiritual. Nós nos tornamos sensíveis à vontade de Jesus na nossa vida. Então hoje nós vamos falar sobre a sabedoria do Espírito. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Sabe por quê, irmãos? Porque não é possível se viver uma vida que agrade a Deus sem a sabedoria do Espírito. Amém? Você entende isso? Não é possível, vou repetir, viver uma vida que agrade a Deus, uma vida de santidade, sem a sabedoria do Espírito. Não é possível. O homem natural, o homem na sua capacidade normal, ele não tem condição. Sabe por que muitas pessoas falham em servir a Deus de forma santa, de forma constante? É porque eles estão tentando fazer na sua própria força. E na sua própria força, ninguém serve a Deus. Nós precisamos da força que o Espírito Santo dá. Quando os apóstolos estavam reunidos lá no cenáculo, estavam aguardando a promessa de Jesus, que ali desceria o Espírito Santo, eles não tinham condições ainda de sair realizando a obra de Deus. Mas depois que o Espírito Santo desceu naquele lugar, foram vistas línguas de fogo repartidas sobre eles, viu ali a glória de Deus, o Espírito Santo se manifestando, aqueles homens se tornaram capazes de sair e pregar. Porque não é na sua força, não é no seu poder, é no poder do Espírito Santo. E nós precisamos também da sabedoria do Espírito Santo. Abra sua Bíblia, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Amém? Capítulo 2, a partir do versículo 6. Diz assim: todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos deste mundo, que se aniquilam. Não falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido, jamais
teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Disso também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Renovação espiritual é a mente de Cristo em nós. Amém? Amém? Em nome de Jesus, a mente de Cristo em nós. É isso que nós precisamos. É isso que é renovação. Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala coisas tremendas, que naturalmente não vamos entender. Vamos entender pelo Espírito de Deus. Sabe, pessoas passam a vida inteira lutando, tentando entender racionalmente e não conseguem. Não conseguem. Nesse mesmo momento que eu estou falando aqui, algumas mentes estão tentando raciocinar, tentando entender, falar do que ele está falando. É muito difícil falar de coisas que nós não vimos. É muito difícil falar de coisas que nós não sentimos. É muito difícil falar de coisas que nós não experimentamos. É muito difícil emitir um parecer sobre algo que nós nunca ouvimos falar. A Bíblia fala que, em Atos dos Apóstolos, Paulo encontrou um grupo de discípulos, onde ele perguntou assim, vocês já receberam o batismo com o Espírito Santo? E eles falaram, nós nem sabemos que há o Espírito Santo. Então é muito difícil que você compreenda uma coisa que você não experimentou. E Deus não se entende de forma racional. Deus se conhece através da mente, sim, mas Deus se experimenta. Enquanto você não sentir Deus no seu coração de forma contundente, de forma profunda, você não vai entender muitas coisas que são faladas na igreja. Você não vai entender muitas coisas que você lê na Bíblia. Você não vai entender muitas coisas que acontecem na sua vida. Você não vai entender muitas coisas que acontecem na vida dos outros. Você não vai entender muitas coisas que acontecem no mundo. Porque existem acontecimentos no mundo e que nós achamos que são coisas naturais e tentamos resolver de maneira natural, mas não são. Você precisa de sabedoria espiritual para poder entender. Então, o primeiro passo nessa palavra hoje é entendermos que existem coisas que, se Deus não revelar para nós, nós nunca vamos entender. Se nós não buscarmos o discernimento, a instrução do Espírito, nós não vamos entender. Nós vamos passar a vida toda lutando contra sentimentos, lutando contra situações da nossa vida e que não vão para frente, não vão adiante. Sabe por quê? Porque estamos tentando entender com a nossa mente. E a nossa mente é muito limitada. E nós precisamos, porque, sabe a salvação? A salvação é assim. Você entende com a mente e crê com o coração. Sabe o que é isso?
Você entende a palavra quando é pregada, que você precisa receber a Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus, para que você seja salvo. Você entende isso, você entende a língua portuguesa, você entende o que as pessoas estão falando. Mas quando você é salvo, e você realmente é salvo, há algo que muda no seu coração, que não tem como explicar. Algumas pessoas podem chegar e perguntar assim, mas como é que é isso? Como é que é esse negócio? Como é que é essa certeza da salvação? Como é que é essa certeza da salvação? Como é que você tem tanta certeza? É difícil explicar isso. A gente palidamente consegue dizer assim, olha só, eu creio que Jesus morreu por mim. Isso me dá uma certeza, uma convicção de que eu sou salvo em nome de Jesus. Aí tem gente que diz assim, mas eu não consigo entender isso, eu não consigo sentir isso. É por quê? Porque é uma revelação do Espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então não tem como entender, se não for uma testificação do Espírito dentro do teu espírito, você não vai entender nunca. Você vai ficar, mas eu não consigo entender esses crentes ficam falando que são salvos, esses crentes ficam falando que tem Jesus, esses ficam falando que tem o Espírito Santo, mas como é que é isso? Eu não senti isso. Você precisa de uma experiência verdadeira e genuína com Deus para entender isso. Só as palavras não são suficientes. Só estar no meio do povo de Deus não é suficiente. É preciso buscar uma experiência com Deus. Bom, Paulo fala sobre coisas espirituais, sabedoria espiritual, sabedoria entre os perfeitos. Parece uma expressão assim, forte, né? Porque quando nós olhamos para nós mesmos, quem é perfeito? Nós não somos perfeitos. Como é que Paulo fala para uma igreja como a igreja de Corinto, que você sabe que, se você conhece um pouco de Bíblia, você vai saber que a igreja de Corinto é uma igreja complicada. Muitos pecados sérios que aconteceram na vida da igreja, aconteceram dentro da igreja de Corinto. Era uma igreja que fazia assim, algumas coisas assim, chocantes. Não muito diferente de nós, porque no nosso meio também acontecem coisas assim. Mas nós ficamos pensando assim, como é que Paulo escreve para eles, logo no início da carta, dizendo assim, ó, falamos sabedoria entre os perfeitos. Mas aquele povo não era perfeito. Como nós também não somos perfeitos. Mas sabe, o que nos torna perfeitos não é a nossa habilidade de não pecar. O que nos torna perfeitos é a nossa habilidade de se arrepender. Amém? Não é a sua habilidade, eu sou perfeito porque eu não peco, graças a Deus, aleluia. A unção do Altíssimo está sobre a minha vida e eu jamais erro. Irmãos, a única pessoa que eu conheço no mundo que os homens dizem que nunca erra é o Papa. Mas isso são os homens que dizem. Nós sabemos que não é assim. Então nós sabemos que nós falhamos, mas quando nós somos perfeitos em arrependimento, o povo de Deus não é que não falha, o povo de Deus tem sempre um coração aberto a voltar, a se arrepender e a se humilhar diante de Deus. É aí que reside a nossa perfeição. Quando a palavra de Deus é colocada diante de nós reconhecemos e voltamos. É aí que está a nossa perfeição. E Paulo fala, eu falo sabedoria entre os perfeitos, mas não é a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos desse mundo. Sabe por quê, irmãos? Porque a sabedoria desse mundo, a Bíblia chama de diabólica, demoníaca, animal. Uma sabedoria que é parcial, uma sabedoria que é baseada em fatos que, na verdade, muitas vezes não são reais, não são corretos. Você fala assim, mas como é que você pode falar que a sabedoria de Deus é superior à sabedoria desse mundo? Você já viu a quantidade de coisas que tem hoje? Você já viu como a ciência avançou? Você já viu como hoje um celular? Você pode fazer tantas coisas no celular. Você pode jogar no celular. Você pode passar o WhatsApp no celular. Você pode tirar foto no celular. Você pode até desenhar no celular.
Você pode calcular no celular. Na verdade, você pode editar foto, editar vídeo no celular. Você só não pode falar no celular porque você não tem crédito. Como é que você pode afirmar, num mundo de tecnologia tão avançada, como é que você pode afirmar que a sabedoria de Deus, irmãos? Deus criou todas as coisas. A sabedoria que há no mundo é uma versão bem danificada da sabedoria original que Deus colocou no homem. É um resquício da sabedoria que Deus colocou dentro do ser humano. A capacidade de sabedoria de Adão era muito superior do que a que nós vemos hoje. Mas por causa do pecado, a criação ficou desfigurada e a sabedoria retardada também. É estranho dizer isso, que a sabedoria ficou retardada, mas é isso. A sabedoria humana é retardada. Por quê? Por causa do próprio pecado. Porque o homem quer ser sábio aos seus próprios olhos. E aí Paulo fala assim, olha, falamos de sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para o quê? Para a nossa glória. Que glória? Glória de quem? Da igreja. Da igreja, para a glória da igreja. É a sabedoria que Deus dá, Deus ordenou para a glória da igreja. O que nós falamos que o mundo acha que é loucura, quando falamos de Jesus, falamos que Ele vai voltar, falamos que Jesus salva, falamos que Jesus cura, que pregamos e acreditamos e seguimos acreditando, e o povo acha que é loucura. Essa sabedoria foi que Deus ordenou para a nossa glória. Não tem como entender isso de forma natural, porque parece loucura. Mas aí está escrito, as coisas, que coisas? Que o olho não viu, que o coração não sentiu, né? Que o ouvido não ouviu. As coisas que nunca entrou na mente do homem, é aquilo que Deus tem preparado para nós. Aquilo que Deus tem preparado para nós. Aquilo que Deus tem preparado para nós, o mundo não sabe, o mundo não conhece, não tem como conhecer. Mas Paulo prossegue e diz assim, mas Deus revelou a nós pelo Espírito. O mundo não sabe, os poderosos do mundo não sabem, as autoridades, os reis, os presidentes, eles não sabem, mas Deus revelou à igreja pelo Espírito. Deus revela ao nosso coração pelo Espírito. Deus revela a nós o que está destinado a nós. No texto que eu preguei no domingo sobre heróis da fé, aquele texto é maravilhoso, irmãos, quando a Bíblia fala que alguns preferiram não ter livramento, mas preferiram ser torturados porque eles esperavam uma ressurreição superior. Isso é revelação do Espírito. Quantas vezes nós somos tentados a abandonar o barco porque estamos passando por algum sofrimento. Eu estou passando uma perseguição no trabalho. Querido, perseguição no trabalho nunca vai te destruir. Nunca vai te destruir. Olha, ainda que matem o seu corpo, isso não é capaz de te destruir. Mas eu vou morrer. Você vai morrer aqui, mas você tem noção do que Deus tem preparado para você? O Espírito Santo já revelou a você o que Ele tem preparado? Sabe, a coisa mais esquisita, no sentido literal da palavra, é crente que tem medo de morrer. Mas e se eu morrer? O médico falou, tem uma pinta nas minhas costas. E o crente fica com medo de morrer. Mas se você tem medo de morrer, é porque o Espírito Santo ainda não te revelou o que Deus está preparando para você. Porque essa é a sabedoria que o Espírito dá. Quantas vezes nós vamos visitar alguém
que está extremamente enfermo e que está com os dias contados para morrer, mas essa pessoa é um servo de Deus, é uma serva de Deus, é conhecedor da palavra, e você entra ali esperando encontrar uma coisa e você encontra outra. Você encontra uma pessoa calma, tranquila, dizendo assim, olha, eu sei que o meu Redentor vive, que por fim ele vai se levantar sobre a terra. Eu estou pronto. Estou pronto. Estou pronto para Deus me levar. Irmãos, isso é certeza. Ele não está pedindo mais, Deus me cura. Ele não está pedindo mais, Deus me cura, Deus me livra dessa. Não, ele não está pedindo mais isso. Ele está falando, Senhor, vem logo, estou esperando. Eu já estou pronto. Eu já estou pronto. Porque o Espírito Santo já trouxe essa revelação do que Deus está preparando. Do que Deus está preparando. E aí Paulo começa a revelar algo que é profundo. Diz assim, pois que homem conhece ou sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Para quê? Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Qual é a função do Espírito Santo? Uma das funções do Espírito Santo na nossa vida. Para que a gente possa conhecer o que nós recebemos gratuitamente em Jesus. Eu preciso conhecer. A Bíblia fala que nós recebemos o penhor do Espírito. O que é o penhor do Espírito? O penhor do Espírito. O penhor do Espírito é a promessa de que Jesus, de fato, como ele prometeu em João 14, de fato ele vai voltar para buscar a sua igreja. Olha só, eu estou indo, mas estou deixando o meu Espírito como um penhor, como uma segurança de que eu vou voltar para buscar vocês. É isso que é. Então nós recebemos o penhor do Espírito para quê? Para que nós possamos saber que aquilo que Jesus prometeu é certo, vai acontecer. Eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos, não. Eu vou enviar para vocês outro Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, e ele vai ensinar a vocês todas as coisas. Vai ensinar vocês a guardar as coisas, vai ensinar vocês a entender as coisas, vai abrir a visão de vocês para que vocês conheçam o que é espiritual. Irmãos, isso é tremendo. Eu fico pensando como que seria a nossa vida nesse mundo sem o Espírito de Deus. Seria impossível. Sabe por quê? Porque constantemente o nosso adversário vem tentando o quê? Nos enganar. Frequentemente Satanás canta aquela musiquinha no seu ouvido. Deus esqueceu de você. Deus não está lembrando mais de você. Teu tempo está passando. E Deus esqueceu de você. Sabe, irmãos, uma coisa que eu cheguei à conclusão, que aquela palavra de Jeremias, lá no início do capítulo de Jeremias, quando Deus fala para Jeremias, desde o ventre da tua mãe, eu te escolhi. Sabe, ele falou isso a meu respeito, e falou isso a seu respeito também. Aí a gente fala assim, mas minha mãe não era crente. Mas minha mãe não era crente, como é que é isso? Como é que Deus podia escolher? Irmãos, Deus não está preso a crente, não. Nós é que temos que estar presos a Ele. Mas Ele não está preso, não. Ele fala assim, desde o ventre da tua mãe eu te escolhi. E eu tracei o teu caminho. Irmãos, a nossa cabeça quase estoura pensando nisso. Sabe por quê? Porque aí eu começo a fazer uma retrospectiva da minha vida
E vejo assim algumas coisas que desde a infância aconteceram ou não aconteceram, e que normalmente a gente às vezes fala assim, o diabo, o diabo. E Deus fala assim, não, era eu o tempo todo. Tem essa do diabo, não. Eu vim te trazendo o tempo todo. É por isso que algumas coisas que você queria nunca aconteceu, e outras que você nem imaginava aconteceram. Aí quando não acontecia, você ficava chateado, pensando, puxa, o diabo está fazendo isso, e Deus, você não está sabendo de nada, não está entendendo nada. Não é o diabo, não. Eu é que estou segurando. Porque eu tenho traçado o teu caminho. Mas quanto mais tempo você leva para entender isso, os discípulos no caminho de Emaús,